Oi, boa Oi, noite, Estela, e aí, tudo bom? tudo bom? Que bom que deu tudo certo, foi correria, né? Foi correria, mas deu tudo certo. Vamos aguardar o pessoal chegar, aguarda uns minutinhos. Vamos sim. Já O tem gente pessoal, entrando aí. muita gente mandou mensagem em box dizendo que ia vir. Ah, que ótimo. Ah, que bom, estou muito Obrigado aí, feliz, gente. A gente obrigada. espera ter vocês hoje à noite aí, esse tempinho conosco. Sessol Litoral Sul e Sinhajuneca. Olá, todo mundo que está chegando. Gente, a gente aproveita e pede para vocês compartilharem aí no aviãozinho com as pessoas que possam se interessar por esse assunto, que é super importante para o desenvolvimento do nosso país. Né? Artesanato, economia solidária, agricultura familiar. Sim. Estamos falando aí. Vocês estão Reciclagem, ouvindo bem? sustentabilidade, Isso. associativismo, cooperativismo. Todo esse Ah, mundo que envolve a economia solidária. exatamente. Kelly, oi. Oi, Rinalva, tudo bem? Boa noite. Vocês estão ouvindo bem a gente, galera? Martoni, meu amigo Martoni aí, o melhor cinegrafista que nós temos. Já rodou essa Bahia toda filmando aí os empreendimentos da economia solidária para o festival. Ó, que legal. Então, uma galerinha boa. Podemos ir adiantando, né? Já dá para a gente ir começando, né? Não, senão fica muito tempo de espera aí. Depois o pessoal também vai ter a oportunidade de assistir, que a gente vai tentar deixar salva, né? Se o Instagram permitir, Sim, a gente vai deixar salva aí para a galera assistir depois, compartilhar, tirar as dúvidas. Mas o momento do ao vivo é legal essa interação aí, essa sim. troca toda, essa energia maravilhosa. Então, muito obrigada a todo mundo que está chegando, que já chegou, que está compartilhando. Eu me chamo Estela, né? Sou bióloga, sou artesã, sou empreendedora social e sou parte, né, da CESOL também, Litoral Sul. E eu convidei o Tiago, né, a CESOL, que é ele coordenador da CESOL Litoral Sul, para conversar com a gente aqui sobre esse assunto. E vou deixar ele se apresentar para vocês. Eu sou, assim, admiradora demais do trabalho que vocês desenvolvem aqui na nossa região, né? Na verdade, na Bahia como um todo, mas posso falar. E, assim, eu gosto de sempre estar falando sobre isso e compartilhando com as pessoas. E agora eu vou começar com essa programação de lives, né? De conteúdo aqui na Sinha Juneca. Então, eu lembrei logo, falei, não, vou chamar logo eles. Fiquei super feliz que logo de prontidão vocês, né, toparam. Fiquei muito contente mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, Estela, aí pelo convite. E que honra já começar esse projeto seu aí de lives. Eu acho que é importante mesmo, a gente tem que divulgar o máximo aí, sobretudo as ações que você, né, faz, você que é um empreendimento também da economia solidária, que é tanto do artesanato, esse artesanato, essa dedicação que você empenha no artesanato para crianças, mostrando também essa questão do meio ambiente, acho que é uma questão muito importante também de se trabalhar, né? E esse projeto maravilhoso também que você tem, que é o Projeto Amar, eu sou apaixonado por ele, assim, e para quem não sabe, acho que você nem falou, além dela ser bióloga, Estela também tem esse projeto chamado Amar, que é um projeto aí que cuida das tartarugas marinhas, das baleias. A gente tem um projeto muito famoso no Brasil que é o Tamar, né? Mas em nossa região aí do sul da Bahia, do litoral sul, a gente tem o nosso próprio projeto que é coordenado aí por Estela e por um veterinário também, né? Por outra Isso, pessoa Eliton. também. E são duas pessoas aí que fazem esse trabalho muito necessário, muito importante. Eu acho que a gente precisa conhecer melhor e precisa também apoiar esse projeto, que é um projeto aí feito no peito, na raça, e a gente precisa conhecer melhor e apoiar. Mas também me apresentar, meu nome é Tiago, estou coordenador do Sessol Litoral Sul, que é um centro público de economia solidária, é um espaço multifuncional em que ele recebe recursos da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte do governo do estado da Bahia e ele é gerido por uma organização social, a Associação Beneficente Josué de Castro. É muito semelhante, Estela, ao que é feito com os hospitais da Bahia. Então, os hospitais eles são geridos por uma organização social, onde o governo ele aporta recursos financeiros ali
para aquela organização onde ela faz a gestão. Então, hoje lá no CESOL a gente tem alguns profissionais, uma equipe multidisciplinar, e o nosso objetivo é fazer com que esse empreendimento ele cresça cada vez mais e que ele consiga gerar renda, bem-estar para as famílias que estão envolvidas ali naquele processo de produção, né? Então a gente sabe que muitas vezes não é fácil e sem o apoio necessário as coisas ficam mais difíceis ainda. A gente está vivendo num país hoje em que as coisas estão cada vez mais dificultosas. Hoje a gente está vendo a fome na nossa porta, a gente está vendo o desemprego na nossa cara, a gente está vendo a carestia, a alta dos alimentos, a alta do combustível. Então a gente precisa ter alternativas de combate ao desemprego, de combate à fome. E a economia solidária é essa alternativa que se apresenta há muitos anos atrás. Então, a economia solidária é só um nome novo para práticas antigas que a gente tem. Então, desde quando os indígenas já se juntavam ali nas suas aldeias, antes do Brasil ser descoberto pelos portugueses, ali já era uma prática de economia solidária, eles estarem juntos ali, já era essa prática já. Os negros que eram escravizados e que saíam para se aquilombar nos seus quilombos, também ali também já era uma prática de economia solidária. Então a gente tem experiências assim riquíssimas aqui na nossa Bahia, que a gente pode falar um pouquinho melhor mais para frente. Mas é isso, o Centro Público de Economia Solidária, ele hoje também trabalha com as diversas cadeias produtivas que a gente tem no nosso território. O nosso território ele é muito rico, ele é muito amplo, então cadeias produtivas que vão desde da agricultura familiar, que passam ali pelo cultivo do cacau, da mandioca, do coco, das hortaliças, indo para o artesanato, para a questão da reciclagem com as cooperativas de catadores, a questão literária também que chegou agora para a gente. Então, em breve vai ter um clube de escritores, Ai, que maravilha. o Festival Literário Sul Bahia também, que já é uma realidade Já é no nosso realidade, é. território, vai acontecer agora em novembro, a primeira edição presencial. Então, o nosso território ele tem uma miscelânea, o que é muito bom para a gente, o que mostra para as pessoas o quão a gente é trabalhador, o quão a gente é empreendedor, o quão a gente é inovador. Então, o CESOL não poderia estar de fora dessas ações dentro do território e a gente acaba apoiando ali da maneira que dá, na medida do possível, essas cadeias produtivas todas que se apresentam dentro aí do nosso sul da Bahia ou do território do Litoral Sul, né? E uma coisa assim que é importante a gente abordar, né, é que quanto a gente precisa fortalecer, né, tanto esses pequenos, nós como pequenos empreendedores, grupos produtivos, né, então e como é vasta a cultura, né, da nossa região aqui na Bahia. Então a gente agregar valor, né, a tudo isso, a toda essa cultura, a toda a história, a toda a tradição que já vem sendo há tantos, né, anos e anos e anos aí sendo desenvolvidas e muitas vezes nas sombras, né? Não tem voz, não tem exposição, né? Tá ali acontecendo nos bastidores e ninguém vê, ninguém sabe. Então, assim, é uma forma de trazer a luz de trazer a luz a isso. Então, eu acho muito legal, assim, quando tem as feiras, tem os movimentos. Então, inclusive, uma das coisas, assim, como grupo produtivo, né, como grupo participativo da CESOL, eu vejo quanto é rico as trocas, os intercâmbios das informações que a gente tem nos encontros presenciais, né? Que eu comecei a participar, já foi meio no meio da pandemia, então eu não tive, logo quando começou o primeiro, né, evento presencial, assim, eu achei tão fantástico a quantidade de pessoas, né, de representações ali, porque a gente não tem como levar todo mundo, né? Mas foi tão interessante, assim, as dores, as dificuldades que cada um tem, as ideias que outro traz. Então, isso fortalece o movimento. E é justamente essa questão da solidariedade, de trazer à tona essa questão do ser humano quanto ser humano, de que a gente precisa não só olhar para o nosso umbigo, mas ir além. E aí tentar dar as mãos, né, às pessoas que estão ao nosso redor, quem está um bocadinho mais longe, mas a gente ali conseguir, de alguma forma, né, dentro de todas essas esferas que você trouxe, a gente se fortalecer. Então a gente sabe que hoje o artesanato no Brasil, ele movimenta boa parte, né, do percentual da economia brasileira. E a gente sabe também que a agricultura familiar é a base de subsistência de boa parte da população brasileira.
Então, eu venho de um berço de onde o artesanato e a agricultura familiar, eles eram a base, né, de sobrevivência da família, de tudo, né? Então, dos meus avós que cultivavam, que faziam, né, as coisas para dentro de casa, inclusive para fora, para conseguir recursos. Então, eu acho que a gente precisa, quanto hoje nesse mundo mais moderno, mais virtual, mostrar essas realidades, né, de que quanto o passado, né, é importante essa valorização de como era, manter certas questões da tradição, mas também modernizar e agregar mais, né, a partir desses conhecimentos, da tecnologia, então, assim, a questão do cacau mesmo hoje, né, aqui na nossa região, está cada vez mais forte, cada vez mais rico. Se você quiser trazer um pouco mais sobre essa parte do cacau, que é a base também de agricultura, né, familiar aqui na nossa região, e tem sido, né, inclusive premiados, né, indo para exportação. Então, como que muitas vezes as pessoas entendem a agricultura familiar ou entendem a economia solidária como uma coisa pequena, como uma coisa. é, eu não sei muito qual palavra utilizar aqui, mas não entendem ou não percebem a proporção e a dimensão que isso tem e como isso pode ser aquela chavinha que falta para a gente mudar o mundo de fato, né? Transformar o Estela, desenvolvimento sustentável na realidade. por muitos anos, infelizmente, a economia solidária ela era conhecida como o povo que vendia pano de prato. Tanto é que o movimento acabou tomando um trauma, né, do pano de prato, que é uma coisa totalmente necessária e útil para as vidas de todo mundo. Ai de uma cozinha se não fosse um pano de prato. É, Mas eu não sei se você já percebeu, nas nossas feiras hoje em dia, o pano de prato ele está ali no cantinho, porque por muitos anos ele foi o nosso grande vilão. Assim, as pessoas apontavam, é o povo que só faz pano de prato. Então, resumia todo um trabalho de artesanato, toda uma atividade laboral ali, criativa, ao pano de prato. Nada contra. Nós temos panos de prato lindíssimos, maravilhosos, os da nossa região que contam ali a história do cacau, que contam a história desse povo sertanejo que chegou à região sul da Bahia. Mas a economia solidária ela vai muito mais além disso. A economia solidária ela é tudo que coloca o homem no centro das atenções é a economia solidária, em que a gente não está explorando a mão de obra, o homem precisa trabalhar ali, o homem e a mulher, eles estão trabalhando para sobreviver, não está sendo explorado por alguém, como a gente vê, né? Hoje o movimento capitalista, o mundo capitalista quer cada vez mais explorar a mão de obra, então você vê as pessoas trabalhando doente, as pessoas adoecidas, e tendo que estar ali, porque se ela não trabalhar, ela não come. E na economia solidária é um movimento em que as pessoas elas estão produzindo o que dá para ela sobreviver. Então ela precisa comprar determinada coisa, ela precisa trabalhar tanto, então é esse tanto que ela vai trabalhar. E ali ela consegue para ela ter uma vida digna. E aí eu acho importante você falar também sobre essa questão da tecnologia que a gente precisa também, né? A gente tem a questão das tradições que a gente precisa manter, a gente não pode perder essas tradições, porque essas tradições valorizam cada vez mais a nossa história, o nosso produto. É, tem alguém falando, mas o pano de prato está ficando muito chique. Pois é, os é. panos de prato, eles sempre foram, na verdade, muito chiques, sempre foram bonitos, o crochê ali, aquele arremate do crochê, do tricô que é dado, bordado, sempre foi muito bonito. As Mas é porque as pinturas, pessoas né? Eu, olhavam de maneira criança, pejorativa eu já mesmo. pintava, eu pintava pano de prato, né? Pois é. De As criança, pessoas assim. olhavam de maneira pejorativa. Ah, é só aquilo ali, nada. É aquilo ali que mantinha a mesa de muita gente, que alimentava muitas famílias. Então, voltando ao que você estava falando, né, das tecnologias, eu acho que não dá para a gente estar em pleno ano de 2022 e a gente ter técnicas ainda rudimentares, sendo que a gente tem tecnologia para melhorar a mão de Isso. obra das pessoas ali no campo, melhorar o trabalho do artesão. Então, acho que a gente precisa estar, sim, antenado a isso. E a gente faz questão de sempre estar trazendo, né, aos empreendimentos que a gente atende. Hoje, o Sessol Litoral Sul atende 154 empreendimentos em 26 municípios do território do Litoral Sul. Semelhante ao Sessol Litoral Sul, existem 15 centros públicos espalhados pela Bahia. Então, são 15 escritórios abertos, atendendo aí quase 21 territórios de identidade da Bahia. Dá um total aí de mais de 60 mil famílias atendidas.
Nossa, pelos centros muito. públicos todos. É muita gente. Quando você coloca isso na ponta do lápis, em beneficiários, você multiplica aí. Tem gente que fala assim, multiplica por 4, que é um cálculo mais geral, né? Aquele cálculo da família. Só que a gente da Bahia, nós temos uma família maior. As Maior. nossas famílias têm ali 6 pessoas, 7, É. 8. Então, normalmente, esse cálculo você multiplica por 6. Então, coloque aí 40 vezes 6. Quantas famílias não são impactadas diariamente, diretamente, pela política pública da economia solidária em nosso estado? Então, eu acho importante a gente cada vez mais estar antenado com essas políticas públicas, porque vai melhorando a vida das pessoas. E aí eu trago um dado interessante do nosso centro público, do nosso território. Desses 154 empreendimentos que a gente tem ali 53% de homens e o restante de mulheres. Mas quando você vai olhar a direção desses empreendimentos, a direção é 88% feminina. Feminina. São presidentas de associação, são chefas de família do grupo produtivo familiar, são mulheres que estão ali na frente de tudo e movimentando a economia. Então, o nosso território hoje é um território movido pelos braços femininos. São mulheres empreendedoras, inovadoras que estão atuando aí nesse recorte da economia solidária. E aí, quando a gente vai fazer o comparativo de quando a gente iniciou o trabalho com esses empreendimentos e a gente vem fazendo esse acompanhamento, a gente consegue mensurar que o nosso incremento de renda, de quanto o empreendimento tinha, a gente pegou um empreendimento lá em 2019. Qual era o valor que ele recebia per capita? Era tanto. Então, o incremento de renda dele hoje está em 48%. Isso inclui o quê? Essas feiras que contribuíram para isso, os festivais de economia solidária, a própria loja que a gente tem hoje no shopping, que é importante de dizer. Hoje a gente tem uma loja no shopping Itabuna, que é uma parceria muito importante. Eu não canso de agradecer a diretoria do shopping de Itabuna, porque é uma parceria ali, a gente não paga nada para estar naquele espaço. A gente sabe que é um espaço caro, é um espaço que tem fila, e a gente está ali mostrando os nossos produtos. Então, a gente agradece essa sensibilidade em que a diretoria do shopping teve de nos colocar ali, naquele espaço. Então, esse próprio intercâmbio entre os centros públicos, eu falei que são 15 centros públicos. Uhum. Coloque aí, cada centro público tem mais de uma loja. Então, no mínimo, a gente tem 15 lojas. Mas se você for olhar o Sessol de Salvador, eles têm, já chegaram a ter 14 lojas no shopping. Eu já fui em algumas quando eu estive lá, né, no shopping. A gente teve algumas, eu não lembro se foi uma rodada de negócios, não lembro. Eu sei que Sim, eu estava num evento, eu não sei se foi da Carta, eu estava também em alguma feira. Enfim, e aí a gente foi, algumas daqui, de Ilhéus, de Serra, na época eu estava até morando em Serra. E a gente foi, e aí a gente foi, fez questão, né, de achar ali um momentinho para ir visitar alguns centros da Sessol sim, e outras lojas e centros assim de artesanato, que valoriza, né, o pequeno artesão. sim, sim. Porque muitas vezes a gente vê em shopping, inclusive nesse mesmo shopping tinha uma outra loja de marca mesmo, né? E era tudo de crochê, de macramê, de artesanato e as coisas assim extremamente altas, mas levava a bandeira da marca. Sim. O preço, né? A gente sabe que o preço de uma marca que tem todo um, né? É Uhum. toda uma questão envolvida de brand, de tudo mais. É bem mais complexo até de como falar assim rapidamente, mas eu valorizo também. Mas eu acho super fantástico a gente ver, né, na etiquetinha ali, às vezes, você vai no centro, você vê ali o nome, né, Do do artesão e da artesão artesã que produziu. que produziu. Né? Ali a origem de onde veio aquele produto, veio do sertão da Bahia, nas feiras de artesanato que eu mais faço é troca com outros Uhum. artesãos, a gente compra uns dos Esse é outros, o então melhor assim, momento da economia solidária, porque assim, isso. eu desconheço, se a gente for olhar grosso modo assim, uma empresa hoje, uma empresa normal, que tenha esse tanto de essa capilaridade que a gente tem pela Bahia. Vamos começar pelas lojas, né? São 15 lojas, no mínimo. Então, essas 15 lojas, vamos colocar que esses empreendimentos ali são os donos das lojas. E também são os expositores, também tem os produtos. Eu desconheço alguém que tenha essa capilaridade e essa diversidade de produtos.
E aí, quando você junta isso, é uma troca muito grande. Então, você tem ali a turma do norte da Bahia que produz a linguiça de tilápia, mas também tem o mel da caatinga, tem a geleia de umbu, a cerveja de umbu. Aí você já vem para a Vitória da Conquista, a turma ali do biscoito, a turma do Biscoito, café, a turma da também do artesanato ali da cachaça. magnesita. Aí você já vem ali para o litoral norte de Salvador. Aí já tem a turma do beiju, da cordoaria. Você já vem para o Baixo Sul, a turma mais ligada à agricultura familiar, ao palmito, ao guaraná. Então é uma diversidade muito grande do que a gente tem. Então, quando junta essa turma aí nesses encontros em Salvador, nessas feiras, é só coisa boa que sai. E as trocas também, Estela, que acontecem. Então, muitas vezes eu sou um empreendimento que eu necessito de mel para colocar no meu bolo. Então, ao invés de eu comprar o mel de determinado supermercado, eu vou comprar o mel do empreendimento, meu parceiro ali, meu colega de centro público. Então, essas trocas acontecem. Tem um empreendimento nosso que elas fabricam melaço de cacau. A base do melaço de cacau é o mel de cacau. Só que elas não produzem mel de cacau. Então, ao invés delas comprarem em outro local, elas compram o mel do cacau que o Sessol atende, o pessoal lá da Água Fria do assentamento lá em Tacaré, que é um mel Que de é cacau maravilhoso. conhecido, muito bom, não tem adição de água, porque infelizmente tem gente que coloca água para render e acaba Uhum. contaminando, tem uma série de coisas. Então, essa troca interna que acontece dentro ali é importante para valorizar cada vez mais essa rede que foi criada de centro público e dos centros públicos também. O ano passado, nós oficialmente instituímos a rede de centros públicos da Bahia, a rede de economia solidária da Bahia, na verdade, que compõe esses 15 centros públicos, essa diversidade de empreendimentos, esses milhares de famílias envolvidas. Então, é uma rede grande. O próximo passo é a gente tentar vender coletivamente e virtualmente. Então, um dos grandes desafios. Só que nós somos muito grandes, então, para a gente movimentar um passo, é muito tempo. Porque você pensa aí, a logística para você fazer com que esses produtos todos cheguem a determinado lugar. Tem produto Uhum. que vem congelado, produto que vem resfriado, produto que a validade é de tantos dias, o outro já é tantos dias. Então, é muito grande, é uma coisa muito. É uma logística ali muito delicada de se fazer, mas a Superintendência de Economia Solidária tem feito um esforço para garantir isso. E eu acho que até o final do ano, antes do Natal, nós já estaremos vendendo, já coletivamente, os 15 centros públicos. Todos esses empreendimentos, eu acho que a gente consegue comercializar aí antes do Natal, Brasil todo. Ah, que notícia maravilhosa. Pois é, eu acho que a gente vai E, conseguir sim. e assim, essa questão das parcerias e da rede, que você falou, assim, às vezes, eu falo como, né, empreendedora também. Às vezes a gente está aqui no dia a dia, naquela rotina, inclusive meu trabalho, a maior parte das vendas é online, né? Então, quando Sim, tem esses espaços de feiras, de eventos, é super legal esses momentos de conexão com o público, né, dia a dia, diretamente, e com outros empreendedores, seja no caso de alimentos ou de artesanato também. E por conta, inclusive, dessas redes. Né? Não só a rede da troca de comercialização de produto que ocorre também. Hoje eu estou, por exemplo, vestida aqui de artesanato, de todo lugar, de vários cantos aqui que eu comprei de outros colegas que fazem. E acho fantástico isso, inclusive a gente ter um momento de escuta uns dos outros, sim. de saber, assim, de estar passando pelo que está passando, que a lida do empreendedor e do agricultor, né, é muito difícil. A gente sabe Não que é às vezes fácil, não é fácil. o dia a dia às vezes é Não é suado. fácil. Então, quando a gente está ali e conhece alguém ou tem uma troca com alguém que já passou, está passando pelo que a gente está passando, né? E que às vezes alcançou um determinado patamar, ou que está começando agora e a gente tem mais experiência para dar a mão e puxar. Então, é muito fortalecedor, sabe? Essas conexões, esses momentos de integração. E, inclusive, para a gente divulgar, né, uns dos outros. Então, uma coisa que Sim, eu tenho sempre trazido lá aqui nos meus perfis é a divulgação de outros produtores, de outros artesãos, de agricultores também, quando eu conheço. Então, pessoal da gastronomia, de outros empreendedores, grupos produtivos, associações, projetos, porque a gente tem que parar de enxergar o outro como um competidor ou como, sim, sim. né?
ah, ele é meu concorrente, eu não vou divulgar. Não sei o quê. Então, eu tenho um perfil diferente de enxergar isso. Eu Uhum. vejo, né, como a gente, existe sim uma certa concorrência, né, mas existe também a colaboração, e eu acho que esse é o caminho mais forte. Todo mundo tem seu público, todo mundo tem, né, para quem quer direcionar o seu tipo de trabalho, mas se a Sim. gente consegue se juntar, eu divulgar, por exemplo, a colega, né, que está lá na Acessol também fazendo um artesanato ou fazendo seus doces, então tem o pessoal de Berarema mesmo que faz uma farinha maravilhosa, né? Sim, a Eu, melhor do inclusive, mundo. consumo, compro com a Acessol, comprei já com eles, quando vou lá. Então, os doces, né? Tem vários doces diferentes, licores, enfim, eu fico louquinha quando vou, Aquele quando stand é uma vejo. perdição, hein? É Menina, uma é assim. perdição. E vai chegar coisa nova por E aí. as Em breve resenhas, as vai chegar coisa risadas. nova. Vai chegar umas coisas lá de laticínios. É uma turma boa que está chegando de Quaraci com muito produto legal. Em breve vai chegar coisa boa. Eu acho que você falou bem, Stella, essa questão, porque assim, um dos pilares da economia solidária, dentre tantos, é a questão da solidariedade, né? Então, dentro do movimento de economia solidária, não existe concorrência. O empreendimento que está do meu lado ali, que expõe junto comigo na loja, ele não é meu concorrente. Ele é meu parceiro, ele é meu colega, ele faz parte daquele movimento. Porque está todo mundo tendo as mesmas dificuldades, todo mundo, sobretudo vocês do artesanato, que compartilham quase que dos mesmos insumos, né? A turma do crochê é o quê? É linha e agulha. Então, se a linha aumentar para mim, vai aumentar para você. Tá tudo bem. E a gente está todo mundo no mesmo território. Então, assim, essa questão da gente não enxergar como concorrente e também da gente tentar diminuir os custos. Uma das coisas, uma estratégia que a gente tem feito muito são as compras coletivas. Então, a gente consegue, ao invés de eu comprar o meu pote de geleia, o que é muito caro, por sinal, o vidro, depois dessa pandemia, aumentou muito. Então, ao invés de eu comprar o meu pote de geleia sozinho, eu comprar uma caixa, por que não eu me juntar com 10 grupos que produzem e a gente comprar um caminhão? Uhum. E aí dividir esse frete. Então, a gente tem feito isso, comprando potes, comprando sacolas, porque todo mundo precisa da sacolinha ali para poder entregar para o cliente. Então, essas estratégias das compras coletivas, a gente tem estimulado bastante e tem dado muito certo, porque acaba barateando para o empreendimento. Só para você ter Uhum. ideia, a gente identificou que alguns empreendimentos utilizavam o mesmo pote para colocar doces ou biscoito, um potezinho com lacre. E esse pote em Itabuna, ele estava saindo por quase R$ 3. Quando a gente foi comprar coletivamente, ele saiu por 72 centavos, isso com frete, Nossa, diferença enorme. diferença enorme. Aí quando você coloca isso no preço final do produto, até o consumidor que vai lá no shopping comprar, isso, ué, baixou? Por que baixou? Ele baixou porque a gente teve essa estratégia. Então, estratégias que você já vê os grandes conglomerados fazerem isso há muito tempo e que a gente, coisa simples que a gente pode estar disponibilizando aí para os nossos empreendimentos, para que eles cada vez mais consigam fazer essa autogestão de fato, né? Que é um outro pilar da economia solidária, a autogestão. Eu conseguir gerir o meu negócio, mas também identificar estratégias junto com outras pessoas de como a gente vai diminuir o custo de produção de determinado produto. Então, isso faz com que o empreendimento ele consiga ter até um pouco mais do lucro, né? Isso aumenta um pouquinho mais o Aumentar lucro o ali dele. lucro. A gente Às sabe o vezes até quão diminuir dificultoso até é. determinado, né, valor de consegue dar uma margem de desconto em algumas situações, Sim, né, sim, sim. que E antes não outra, sobretudo da turma dos conseguia, alimentos. Alimento é mais complicado porque que é o nosso perecível, né? alimento, o nosso produto não vai nenhum conservante, não vai nenhum aditivo químico, ele é totalmente natural, ele é saudável. Muitas vezes nem açúcar branco vai. Se você pegar os chocolates nossos aí do sul da Bahia, poucos são os que levam açúcar branco. A grande maioria levam É, açúcar demerara, açúcar mascavo, mascavo. açúcar de coco, xilitol. Então, são produtos de qualidade. Então, por eles terem o mais natural possível de produtos ali dentro daquele, de ingredientes naturais dentro daquele produto, ele acaba tendo um prazo de vida menor.
E aí, entrando para o mundo do chocolate, né? E aí eu acho que o chocolate nosso, ele é o melhor do mundo, sim. O mundo precisa conhecer o nosso chocolate. O mundo ainda não conhece. Assim como o mundo também ainda não conhece a economia solidária. É uma das reivindicações nossas para que as pessoas nos enxerguem, para que a gente tenha estratégias cada vez mais de marketing, de comunicação, para que a gente esteja em alta, na mídia, apresentando a nossa produção, contando as nossas histórias. Que não é meramente um produto, ele é uma história toda ali. Tem toda a Exato. história do empreendimento, de como começou, de como foi. E aí a gente vê o chocolate, né? O chocolate, que a gente já foi o maior produtor de chocolate do mundo, na nossa região. Mas era uma produção vergonhosa. O tanto de trabalho escravo que não tinha, o tanto de trabalhador que não foi escravizado ali naquelas fazendas, naquelas roças. E aí, quando vem a vassoura de bruxa, que a gente tem a crise do cacau, é que a região começa a ter a lógica invertida. Você vê assentamentos surgindo, você vê roças de cacau de pequenos produtores surgindo, e até as grandes fazendas se ressignificando, fazendo com que o trabalho ele não seja, ele não acontecesse mais da forma em que acontecia antigamente. Então, hoje, a gente tem colhido um movimento assim, esses frutos que a gente tem colhido, né? É de um movimento dessa tecnologia mesmo, de inovação social, que também está se passando lá no cultivo do cacau. E a gente também ter despertado para sair do cacau e a gente se tornar a região produtora de chocolate, o que é um avanço gigante. Você vê aí hoje grandes lugares, né? Você vê a França, você vê a Bélgica, não tem um pé de cacau plantado, mas é a terra do chocolate. É de chocolate. Você vê Gramado, não tem um pé de cacau plantado, mas é a terra do chocolate no Brasil. E nós que temos cacau nas praças públicas, cacau no quintal de todo mundo, onde tem um pedacinho de terra, tem um cacau plantado. E É. a gente ainda não é a terra do chocolate. E Mas graças. antigamente, Sim, desculpe, pode terminar. pode falar. Não, antigamente, todo quintal de casa a gente via um pé de cacau, né? Hoje em dia Não, isso se está você se for para cidades perdendo. pequenas como Aí Buerarema, tem lugares, Itajuípe, ainda tem. todo mundo Em tem um Guararema, aqui quintal. em Ilhéus, a gente ainda vê, Em Ilhéus né? você vê muito. A gente vê, tem Em a Praça Jabuti do não Cacau, mais, né? Porque inclusive, esse né? avanço desenfreado acabou que a gente não consegue mais ter um quintalzinho. Mas quem tem um quintal, você É, vê tem uma o pé de folhinha de cacau. cacau, você E vê alguma coisa. Então, Eu, eu tive em Quaraci, agora mês passado, e aí eu mostrei, fiz uns stories lá, mostrei o pé de cacau, mostrei o cacau, mostrei colhendo cacau. Então, assim, é uma forma de trazer isso, né? Que a gente tá aqui na terra do cacau, muitas vezes nem conhece cacau, as pessoas nem sim. sabem o que que é, ou vê o chocolate pronto, mas Ou não nunca, sabe que o não cacau é tem o fruto que contato com faz o o cacau. chocolate. E quantas formas tem a gente de consumir o Sim. cacau, né? Não é só Sim, através do que não é chocolate só o da mesa. chocolate, é o nibs, É o é o mel ni- de cacau, é a sibira, a própria casca do cacau. O cacau é um alimento rico, maravilhoso, um alimento muito bom. E, assim, eu acho que esse movimento que a gente está tendo é muito também graças a esses empreendedores também, essas famílias que resolveram fazer chocolate. Eu estou vendo aqui Ju Arléu Chocolates, a família Arléu é uma família muito importante para a gente no mundo do chocolate. Uma criança com 8 anos de idade começar a fazer chocolate e hoje ser um chocolate premiado mundialmente e nacionalmente é algo muito grande. É a gente inverter uma lógica que a gente não tinha e que a gente não imaginava. Há 10 anos atrás, a gente não imaginava que nós teríamos a região do chocolate, de você ter empreendimentos ali de Quaraci, como a Rodrigo da Martino Chocolate. Você tem Itabuna, a própria Leilane Benevides com a fábrica dela. Você tem a agricultura familiar e assentamentos produzindo chocolate. O Terra Vista, que é um chocolate que, Terra Vista. inclusive, Muito bom. ganhou o coração assim, de muita gente. Chico Buarque só come chocolate Terra Vista. Só come chocolate Terra Vista. Pensa aí, um dos maiores cantores que o Brasil tem. A sobremesa predileta dele é o chocolate Terra Vista. E aí você vê chocolate com caramelo salgado, chocolate da Natuco ali, que é outro empreendimento da agricultura familiar, uma cooperativa, com licuri. Então, fazendo esse intercâmbio, eles pegam licuri do sertão da Do Bahia, sertão da de Bahia. uma cooperativa, e traz para o chocolate deles. Então, mostrando essa importância desse trabalho em rede, que a gente não está sozinho no mundo. A gente precisa também trazer e mostrando também para as pessoas o quão diverso é o nosso estado da Bahia.
chocolate com café. Eu só ainda não vi chocolate com farinha de mandioca. Mas não duvido não alguém logo logo criar um É chocolate aí verdade. com tapioca, com farinha de mandioca. Mas de fruta, assim, já vi de tudo. Então isso é muito importante para a gente. Com Porque isso cupuaçu alavanca o mesmo, nosso né? Com turismo. jaca, com tudo. Pois é, isso é mais emprego para as nossas famílias, isso é mais geração de renda, é desenvolvimento local. E é o que a nossa região precisa. Eu acho que depois da vassoura de bruxa, a nossa região, todo mundo ficou cabisbaixo. Então, se a gente tem agora um movimento que coloca a região com o peito estufado e fala: não, aqui não é mais só do cacau, é a região do chocolate, mas também a região que você vai ver aqui, aldeias indígenas, que você pode fazer o turismo rural, você tem quilombolas ali, que tem um pescado maravilhoso, que também vão investir no turismo rural, no turismo de base comunitária. Comunitário. Você tem ali também empreendimentos trabalhando ali com os derivados da farinha, o artesanato que também entra nesse bojo do turismo aí. O turista chega, ele quer levar para casa o quê? O que ficou na memória dele, quem é que traz isso para a gente muito bem? São os artesãos e artesãs, são os artistas que fazem seus artesanatos, que conseguem fazer com que a nossa região seja conhecida, não só Brasil, mas mundo afora. Lá fora. A semana passada eu estava no aniversário da IARTE, que é a Associação Itabunense de Artesãos. São 34 anos de história. Na década de 80, mais de 10 artesãos se reúnem ali no centro de Itabuna para criar uma associação. Não é algo pequeno, é algo muito grande. E eles estarem hoje, há 34 anos depois, numa loja no centro da cidade, num espaço assim muito caro, mostrando a identidade nossa regional, mostrando ali o jeguinho de barro, mostrando o trançado de palha, mostrando o pano de prato, mostrando a sandália de couro, mostrando o licor de genipapo, que é nosso, é genuíno nosso. Você Nossa, não é acha em lugar genuíno. nenhum licor de É genipapo, porque o genuíno. genipapo é nosso. Se tem uma Eu bebida que a Bahia pode dizer, essa bebida é minha, é o licor de genipapo. É o que unifica a gente. Porque tem é. genipapo de norte a sul. Então, Ave é Maria. algo muito grande, entendeu? A gente trabalhar com isso. E é o desenvolvimento regional para o nosso território, para o nosso povo. A gente também ter essa autoestima elevada de dizer, olha, aqui é a terra do chocolate que ficou em segundo lugar lá na Academia do Chocolate de Londres. É o chocolate que ganhou no prêmio CNA. A melhor farinha que é de Boirarema. É o licor lá de Quaraci. É o artesanato lá de Floresta Azul, de Itabuna, de Ilhéus. Então é algo assim que essa é a nossa economia solidária, né? São os nossos Isso. empreendimentos que mostram um pouco da história do que a gente mostra o sabor do que a nossa terra tem, o cheiro do que a nossa terra tem. E aí, por falar em cheiro, também não poderia deixar de esquecer essas novas empreendedoras que estão surgindo com os Isso, do biocosméticos, cosméticos, é que a gente verdade. criou agora recente, ajudou a fomentar uma rede de biocosméticos no estado da Bahia. Então, 4 centros públicos se reúnem e a gente identificou que o que nos unificava eram sabonetes artesanais em forma de biocosmético, com óleo essencial, com ingredientes que não agridem a pele das pessoas, pessoas que têm, sei lá, algum, alguma alergia podem usar. E aí a rede Sempre Viva nasceu. Empreendimentos femininos estão participando e já estou na segunda caixa, uma rede assim que a gente tem muito orgulho de ter fomentado e que trabalham com materiais ali da Mata Atlântica. Você vê ali as minhas do assentamento Terra Vista que conseguem extrair o óleo da aroeira, o óleo da folha da pitanga, para colocar isso nos sabonetes, colocar isso no shampoo. Isso é muito grande, assim, é muito caro para a Nossa, é gente, muito porque precioso, viu? mostra a nossa região, a força, o poder do nosso povo, que está nas mãos, né, do nosso povo, e mostra a nossa região, o quão ela é diversa e vasta, né? E mostra também assim o quanto a gente, desde a base produtiva mesmo, do que produz ali a hortaliça, que cultiva ali os legumes, agora eu estou com a coleção mesmo Quitanda de orgânica, que é justamente para trazer à tona, né? Não é só para fazer um produto fofinho, mas é para contar essa história por trás, incentivar a alimentação natural, valorizar os produtores, né? Então, assim, trazer à tona, o que eu quero deixar assim, a gente
fortalecendo esse diálogo aqui hoje para quem for assistir depois, quem estiver assistindo agora, ele entender, assim, que desde a base zero ali, da produção do alimento, do cuidado com a terra, né, do cuidado com a planta ali, que vai ser extraída depois o óleo essencial, que vai parar no cosmético, que vai parar na nossa pele, no nosso cabelo, do alimento que a gente vai ingerir, né, seja um doce, uma farinha, um chocolate. Então, se você vai fazer, comprar uma lembrancinha aniversária de alguém, compra, né, de um agricultor, Sim. compra de alguém que produz o seu doce artesanal, alguém que faz um artesanato. Tenta fortalecer essa economia solidária no nosso dia a dia. Ah, eu preciso de. Agora mesmo eu estava procurando esses dias. Eu sempre boto lá nos grupos. Gente, estou precisando de tal produto. Alguém aqui produz? Alguém aqui faz? Sabe quem faz? Então, assim, a gente vai dessas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes parece bobo, né? Parece simples, Mas mas tem um é esse impacto simples grande, tem um impacto muito grande. em grande escala, cada um fazendo esse Uma pouquinho, né? coisa, Estela, que a A gente gente deixou de consegue. fazer, né? Antigamente eu via muito as pessoas que faziam enxoval. Fulano vai casar, fulano ali vai fazer um enxoval. Então sentava esta mulher e fazia crochê, toalha, com coisa de crochê, os panos de prato, o Toalha de lençol, mesa. uma série de coisas ali. Hoje em dia você não vê mais. Fulano vai casar, fulano vai ter filho, você vai ali numa loja, compra tudo pronto. Coisa até de outros países, da China, nada contra e tal, mas eu acho que a gente precisa voltar a coisas que a gente tinha antigamente, né? Para valorizar o trabalho desses artesãos, dessas artesãs, para a gente deixar o nosso dinheiro na nossa terra. A gente não deixar o nosso dinheiro em produtos que muitas vezes têm impostos altíssimos e que muitas vezes nem voltam para nossa região, né? Então, se a gente consegue ali, o filhinho vai nascer, faz ali no enxoval o mínimo possível que possa, já ajuda ali os artesãos, já valoriza o trabalho, né? Fora que é um produto que ele conta uma história, como a gente Sim, comentou do começo. Então, ele leva a história, né, junto. Então, ele leva todo o amor, cada detalhe. Vamos supor, o nosso crochê, né, que aqui na Bahia o crochê é extremamente forte. E tem de todo tipo. A gente faz de tudo que você pensar de crochê existe, existe. sim. Então, assim, você vai fazer, ponto por ponto feito para aquela pessoa. Então, você vai receber um bebê que vai nascer, né? Imagina o amor que não é você dar de presente ou você fazer para o Uma seu, coisa né? daquela. Encomendar para o seu filho e tudo. Um produto totalmente feito à mão, né? Que todo carinho que vai levar, que é pensado no meu, eu aqui, por exemplo, eu utilizo algodão de matéria orgânica com certificação, sou de algodão, né? Principalmente que eu trabalho muito com esse nicho de bebê, infantil, criança, então, para evitar alergias, para fortalecer, né, o desenvolvimento do meu país, para fortalecer o produtor que produz o algodão no meu país, Sim, né? sim. Então, o tecido que eu compro também, o enchimento dos bichinhos que eu utilizo, ele é feito à base de fibras de garrafa PET recicladas. Então, ele fortalece as cooperativas de catadores, as cooperativas de recicladores no nosso país. Então, assim, a gente entender que aquele produto não é só um produto que está ali na prateleira. Ele tem Sim. toda uma história, ele tem todo um porquê, ele tem mãos, tem um olhar, não foi uma máquina que fez em escala, que tem Não, 10 milhões iguais. Cada produto, por mais que tente ser igual, ele vai ser sempre único. sim. Então, é um afeto, né, que vai para a vida toda daquela pessoa que vai estar com aquela lembrança, com aquele carinho a mais. Pois é, eu Então, acho que você sintetizou bastante, assim, esse trabalho, né? Esse cuidado que existe. E aí também você toca num ponto da questão dos catadores, né? A nossa região, por muitos anos, teve algumas cidades aí com os maiores lixões, a exemplo de Itabuna, de Ilhéus, de tantas outras cidades. E a gente conseguiu desenvolver um projeto chamado Procatador, onde a gente conseguiu tirar alguns catadores e agrupá-los em cooperativas, associações. E hoje a gente assim, é um trabalho que muito nos orgulha, um trabalho feito a algumas mãos, em parceria assim, com a Defensoria Pública do Estado da Bahia, assim, uma parceria muito forte. Algumas prefeituras também deram muito apoio para que isso acontecesse. E a gente vê algumas cooperativas assim iniciando o trabalho, que é outro público também que precisa de muito apoio. E assim, é um apoio que a gente está dando a si próprio, né? Porque imagine, se a gente destruir com tudo isso aqui, a gente vai mudar para onde? Ninguém aqui é bilionário para pegar um foguete e ir morar na Lua. E mesmo assim nem conseguiria. Pois é, a gente precisa cada vez mais cuidar do meio ambiente, cuidar do local que nós estamos. São ações locais que impactam no global.
Então, esses catadores de material reciclável, esses agentes ambientais, eles têm um papel assim, fundamental na nossa região, nosso No território, nosso planeta. país. É muito importante. Então, a gente precisa olhar mais para esses grupos, a gente precisa apoiar, precisa cobrar dos nossos governantes apoio para esses meninos e meninas que se dedicam ali, porque ninguém quer trabalhar com lixo, a verdade é essa, Estela. Ninguém quer meter a mão ali na garrafa PET suja, ali em determinado material que está. As pessoas rejeitam esse trabalho. Então a gente tem que valorizar quem está disposto a trabalhar. E pessoas que viveram 40 anos, 50 anos, nasceram dentro de lixões, o que era uma vergonha para a gente. A gente tem uma Quando cidade do Forte de Itabuna, eu com duas visitei um, universidades públicas, um tanto de universidade particular, com o tanto de empresas que existe, com a história brilhante que Itabuna já teve aí de desenvolvimento regional, e a gente ter lixão com pessoas lá dentro comendo aquilo ali. Era vergonhoso para a gente. Aí eu consegui desenvolver um trabalho com eles, então a gente ia para lá pelo menos uma vez na semana. E era de cortar o coração. Você vê crianças ali dentro, você vê idosos, você vê idosas ali dentro daquele espaço. E hoje é um trabalho assim que eu tenho muito orgulho eu me orgulho muito assim de tudo que a gente trabalha aí dentro do centro público. Mas uma coisa assim que me toca mesmo é essa questão dos catadores, esse trabalho de você não ver mais ninguém ali naquela condição deplorável, naquela condição degradável, e hoje eles estarem ali trabalhando com suas EPIs, em que a gente conseguiu, por meio da Secretaria do Trabalho, distribuir com os maquinários para melhorar ali o trabalho deles. Então é muito gratificante você ver um trabalho ali materializado e as pessoas se apropriando mesmo da empresa dele agora, né? A cooperativa, a associação, encarando como uma empresa dele. Eu acho muito legal isso. E assim, como um eu chamo as negócio, pessoas que né? estão nos Ver isso vendo, que é o apoiem esses futuro. catadores, que entregue, está numa festa, entrega a latinha na mão, está dentro de casa, faz a separação. Hoje em Itabuna, Ilhéus, tem como você entregar isso para a cooperativa. Você vai procurar na rede social aí a Acre ou Colimpa de Ilhéus e tantas outras que têm surgido. Itacaré também agora recente. Itapitanga também tá num movimento bom também, com a Associação de Recicladores de Filhos de Itapitanga. Então, acho que a região despertou para essa questão também da sustentabilidade. E eu fico muito feliz da gente estar nesse momento na região, participando de tudo isso, de valorizar esse trabalho, de apoiar esse trabalho. Eu acho que a gente só tem a ganhar com tudo isso que está acontecendo no litoral sul, no sul da Bahia. Sim, com certeza. Eu fico muito feliz de estar ouvindo tudo isso, de ter esse compartilhamento aqui com as pessoas e de ser parte, né, de Sim. tudo isso, seja quanto ser humano, seja quanto cidadã que também como consumidora e também Sim. como membro aí do PSOL. Então, eu quero dizer para as pessoas, quem tiver, né, interesse de colaborar com a CISOL de alguma forma, de participar, ser membro, ser uma instituição, um empreendimento, ou de dentro de alguma associação que a CISOL apoie, tem algum viés aí que você atua, que você quer, entre em contato com o pessoal da CISOL, o Instagram dele está aqui. E aí, lá, o pessoal é super gente boa, todos eles são maravilhosos. Eu quero deixar aqui um abraço para cada um. E aí vocês entram em contato, veem, eles também dão suporte, gente, com o desenvolvimento, né, do seu produto. O pessoal dos alimentos, eles também Jurídico, têm contábil, jurídico, contábil e também com a parte de design, né, de embalagem, design dessas coisas. administrativo, ordem de cunho administrativo da associação, da cooperativa, o preço. Eu não sei botar o preço no meu produto, a gente senta, organiza tudo direitinho, parte do Isso é muito, design. muito importante. Essa questão do preço, da precificação, da gente aprender a colocar o preço no nosso produto, que não é só o valor do material que tem que estar ali, né? Infelizmente Sim, ainda sim. tem muita gente que acaba fazendo isso. Então, você aprender a valorizar o seu próprio trabalho, você buscar um conhecimento a mais ali, Uhum. capacitações, que está sempre, né, tendo aí, divulgando quando tem e da rede de parceiros também. Então, e uma coisa também que vocês oferecem para os alimentos, para o grupo de alimentos, esse cuidado, né, com o controle do Esse controle saneamento, sanitário mesmo, da sanitário, vigilância isso, sanitária e tudo sanitário, vigilância mais. sanitária, de ter tem todos os critérios que tem que ser, né, observados para poder comercializar. Então,
galera, entre em contato, não perde esse tempo, não perde a oportunidade, porque é muito legal e a gente se fortalece, né? Tanto quanto Sim, sim. você ser uma empresa, nossa, que legal você aprender, você guinar e crescer, quanto você também poder participar e auxiliar, né? Quanto consumidor, quanto troca, quanto parceria de outros empreendimentos, outros grupos produtivos. Agradeço demais a você, Thiago, a todo mundo da Cessol, a quem esteve aqui na live, a quem vai ficar para assistir depois. Agradeço muito. Se quiser deixar alguma coisa, algum comentário a mais, se a gente Queria esqueceu. agradecer a você mais uma vez. Eu abri agradecendo, encerro também agradecendo a você, assim, tão participativa. Você já chegou já no meio da pandemia. A gente tinha esse hábito, né, de fazer esses encontros periódicos para discutir mesmo como é que está a assistência técnica, como é que está. A gente vê os gargalos dos empreendimentos, mas a pandemia veio e, infelizmente, a gente teve que dar uma pausa, né? A nossa turma não tem tanta destreza no mundo da internet, às vezes também a localidade tem locais que a gente atende que nem sinal de celular tem. Então a internet é um pouquinho complicado, até para você desenvolver alguma reunião online e tudo mais. Mas na medida do possível a gente conseguiu sim atender esses empreendimentos. E a gente se encontrou na plenária que você participou, aquela plenária maravilhosa, assim que infelizmente a gente não conseguiu colocar todo mundo, porque no dia que a gente conseguir colocar todo mundo vai ter que ser um estádio de futebol. É, São mais de 10 mil pessoas. Um só um estádio, e nem sei se na região tem um estádio que caiba todo mundo. Uma arquibancada gigante, que é muita gente. E mas um dia a gente vai conseguir fazer isso sim. Tá nos planos a gente fazer algo nesse nível aí. E agradecer a todo mundo que viu, que ouviu a nossa live, vai ficar salva. E eu peço apoio também das pessoas que nos veem, que comprem os produtos dos empreendimentos, isso. seja diretamente com eles, seja diretamente nas lojas que eles têm. Alguns empreendimentos têm lojas próprias nos municípios, a exemplo da IART em Tabuna, a exemplo dos meninos de Ilhéus, a exemplo lá das meninas de Panelinha em Camaquã, de Maraú, de Ubaitaba agora que vai abrir a loja. Então, muitos empreendimentos nossos têm loja. A gente pede que vocês comprem para poder valorizar mesmo esses grupos, esses empreendimentos. E peço também mais uma vez apoio ao projeto Amar, que é esse projeto necessário, né? Eu É, acho que a gente tem que marcar uma live depois para falar só sobre isso. Que eu tenho altas curiosidades sobre as tartarugas, sobre as baleias que vocês atendem ali. E recentemente a gente teve alguns encalhes, né? Em nossa é. região. E vi vocês ali na correria e divulgando tudo. Eu acho que deve ser um trabalho assim muito legal. Inclusive, Por agora à hora noite, antes triste, da né? Porque live, você vê ali é, algumas atrocidades e tudo mais, mas eu acho que é um trabalho muito gratificante, assim, muito satisfatório. E eu acho que a gente precisa dar mais apoio. A gente vai tanto para lugares e chega lá, o Projeto Tamar, compra aquela camisa caríssima, compra caríssimo. o chaveirinho deles, o boné. A gente sabe que tem um cunho ali que Mas é volta importante para também o para poder trabalho, manter o projeto deles, e isso né? para manter o projeto. Mas também a gente tem um projeto desse na nossa É, região e a gente precisa também apoiar. é. Então, eu acho que em outra live a gente vai destrinchar melhor esse trabalho do Projeto Amar com as Sim, tartarugas, baleias, esses bichos vamos. marinhos todos. Inclusive, quero aproveitar aqui a deixa, né? Já convidar todo mundo para as próximas lives. A gente vai ter live amanhã com a Rose, que vai falar, a gente vai falar sobre decoração de festas sustentáveis, né? Com mais praticidade e economia, inclusive envolvendo, né? Produtos da nossa Que economia ótimo. solidária. E também a gente vai fazer uma live na quinta, com a Kelly, que é fisioterapeuta. A gente vai falar sobre os produtos artesanais, os brinquedos artesanais e o desenvolvimento motor das crianças. Cognitivo também, Ótimo. mas a gente vai focar mais no Sim. motor, porque a Kelly é fisioterapeuta. Também temos uma live dia 20 com a Vivi, que é nutricionista, e a gente vai falar sobre nutrição holística, que vai muito além só da nutrição do corpo, né? A gente nutrir também nossa alma, a gente escolher nossos alimentos com todo esse cuidado. Então, super a ver conectado também com essa questão da agricultura familiar, da economia solidária. E em breve tem mais. Vai ter uma live com o Projeto Amar, a gente vai falar sobre a relação da contaminação dos oceanos, né, com lixo e também com os aditivos químicos, né?
os agrotóxicos, inclusive, quanto causam inúmeros danos, né, na saúde humana e na biodiversidade. Vai ter, eu vou falar sobre vegetarianismo também, para quem quiser conhecer um pouquinho desse Ótimo. mundo. Então, é isso, assim, estou aí nessa pegada agora. Vou até outubro, né, na programação aí tendo mais ou menos uma live por semana, algumas semanas um pouco mais. Então, vamos ter assunto, quando tiver mais assunto, a gente está aqui conversando. Tá? Muito obrigada. Inclusive, deixa eu lembrar, a gente falou tanto de chocolate, eu esqueci de comentar. Eu desenvolvi uma coleção que se chama Do Cacau ao Chocolate. E Ah, que ela é legal. montada com o ratinho do cacau, que ele é um bichinho de pano, tipo esse aqui Sim. que eu desenvolvi, ele é contando a partir do rato do cacau, que é uma espécie de roedor que só existe na nossa região, só foi encontrado no mundo inteiro, só foi encontrado em 5 municípios do sul da Bahia. E aí Ah, eu que trago ótimo, não toda essa sabia disso. história do rato do cacau, que é um roedor, né? É um ratinho mesmo. Então eu trouxe algumas características do animal, da natureza, para o bichinho. Então, o Sim. tamanho, a questão do olho pequeno, o dorso escuro, enfim. Aí tem uma cartilhazinha que conta tudo isso. E aí o macho, na minha coleção, o machinho, ele produz o cacau, então ele tem um cacauzinho de crochê, o caçoazinho, o cestinho dele de crochê para botar Ah, que legal. o cacau, e a fêmea faz o chocolate, porque né, eu trouxe um pouco da história da minha família também nessa coleção, que meus avós, tanto paterno quanto materno, eles eram produtores de cacau, e as minhas avós, materna e paterna, elas produziam chocolate, cada qual, né, tem a sua Sim. receita, uma fazia em formato mais de tablete, outra em cocada e tudo aí. Então eu trouxe esses elementos, né, tanto o cacau quanto o chocolate e os ratinhos, trazendo essa história. Então eu uni a história do cacau, a história do chocolate, a história da minha família e trazendo informação sobre a biodiversidade da nossa região. E aí eu Ah, que falo um pouco ótimo. sobre esse Tu já roedor aí, precisa como deixar espécie lá no indígena. escritório, porque dia 21 a gente está indo para Belém do Pará, para o Festival do Chocolate, que é Festival do Chocolate e Festival Flor da Amazônia. São dois festivais Eu juntos. vi hoje o post de vocês, muito legal. Pois é, a gente está indo para Belém do Pará e eu acho que é um bom lugar para a gente lançar, né? Fora do estado Ah, da vai ser Bahia, ótimo. a Vou coleção aí do adorar. Rato do Chocolate. Muito Isso. bom E ele, conhecer. esse produto, eu tô concorrendo, né, ao prêmio Top 100 do artesanato brasileiro, sou uma das finalistas do prêmio. Estou muito feliz, assim, estou muito Quando é que sai orgulhosa. o resultado? Vai sair, acho que em outubro, o resultado final, a premiação é em novembro. Mas Tá. eles provavelmente avisam antes, porque tem algumas questões antes da premiação. Então, eu A gente acredito que precisa deve sair. votar, tem alguma coisa que a gente pode Não, ajudar. é com júri, Só os especialistas. os Se não, a gente especialistas. já ia convocar já a tropa da economia solidária para todo mundo votar. Mas eu estou muito contente, assim, de querendo ou não ser uma pessoa aqui da nossa região, Sim, representando, né, produtos, levando a biodiversidade, porque todos os produtos que eu enviei, eles representam a biodiversidade aqui do sul da Bahia. E é isso que eu comentei com vocês. Mas super legal, agradeço muito também que vocês levem ele lá para a Amazônia. Morei lá na Amazônia um tempo e também é outro lugar fantástico. Mas muito ótimo. bom. Então tá certo. Obrigada Obrigadão, demais. gente. Valeu. Valeu Foi todo um prazer ter mundo. todo mundo aqui Tchau. hoje. Tchau.